produção acabou de me passar aqui um tweet que foi feito pelo Itamaraty, dizendo que o ministro das Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, afirmou não ter sido possível cumprir a garantia dada por ele de que os brasileiros sairiam ontem, no dia 8, da faixa de Gaza, por conta de fechamentos inesperados na fronteira. Ele assegurou a Vieira, o nosso ministro de Relações Exteriores, o chanceler, que os brasileiros e os familiares estarão na lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira amanhã. Já havia uma sinalização e uma informação preliminar, o Beraldo inclusive trouxe também esse destaque nesta edição de Os Pingos nos Is, também durante a programação nós chegamos a comentar isso mais cedo. Agora, uma sinalização importante, havia uma grande expectativa de que o Brasil pudesse receber essa autorização e resgatar os 34 brasileiros que estão ali na faixa de Gaza. Então, toda a expectativa de que isso se confirme no dia de amanhã. Vamos fazer um rápido giro com os nossos comentaristas. Cláudio Dantas. Dantas, havia, claro, a expectativa, mas muitos questionavam a habilidade da diplomacia brasileira, né? Por qual razão que o Brasil não foi incluído nas primeiras listas de autorização de saída de estrangeiros ali da faixa de Gaza? Bem, parece que agora vai acontecer. Vai acontecer. Claro que você tem uma lista, né? Uma lista com muita gente. Os americanos foram os primeiros a sair por motivos óbvios. São um parceiro, né, estratégico aí de Israel. O Brasil... claro, merecia ter aí uma diplomacia mais eficiente, mais equilibrada, justamente para garantir com o seu soft power, né, essa diplomacia que tem uma tradição muito respeitada, mas que ela vem sendo dilapidada, infelizmente, essa imagem vem sendo dilapidada por sucessivos governos. Aí você poderia estar usando esse soft power para conseguir que esses cidadãos já tivessem deixado ali a faixa de Gaza. Infelizmente isso não aconteceu. Que bom que vai acontecer amanhã. Eu me pergunto se isso teria alguma relação com a operação que prendeu 2 terroristas aqui no Brasil, né? Porque naturalmente tivemos aí o apoio do Mossad e a divulgação desse apoio agora foi criticado, né, pelo ministro da Justiça. Mas é um apoio óbvio, né? Todas as ações de inteligência aqui no Brasil, elas são, quando se trata de você estar acompanhando, monitorando objetivos de interesse internacional, é absolutamente natural que você tenha cooperação com agências de inteligência de outros países. Então não há nada a se lamentar ou a esconder em relação a esse tipo de operação. A minha pergunta é se a colaboração do governo na prisão desses 2 terroristas do Hezbollah, que tinham como objetivo atacar sinagogas e até a embaixada de Israel aqui em Brasília, se isso ajudou também na cooperação agora de Israel para a libertação aí, para a saída, melhor dizendo, desses brasileiros da faixa de Gaza. Muito interessante essa sua reflexão, viu, Dantas? Para mim faz todo sentido, faz absolutamente todo sentido. Você, Zé Maria, muita expectativa. Agora parece que os brasileiros finalmente conseguirão deixar a faixa de Gaza. 34 brasileiros. Olha que o corpo diplomático brasileiro é muito eficiente e muito bem treinado. A Escola Rio Branco é um exemplo mundial. Aqui é uma raridade, porque os cargos de natureza típicas de Estado não têm esse treinamento, né? Um pouco na Polícia Federal, a formação de um policial federal eu acho muito deficiente, porque é uma formação rápida demais, né, para um delegado e para um policial federal e outros. O Rio Branco não, o Instituto Rio Branco forma diplomatas de qualidade. Os diplomatas brasileiros, eles não dependem, não são de um governo, mas do país. Esta é a formação. E esta inteligência do corpo diplomático brasileiro se traduz em eficiência em todos os sentidos, porque muda a diplomacia. Quando veio agora a nova onda de que a diplomacia é um facilitador de negócios, a embaixada é, antes de tudo, um balcão de negócios e para vender o país no exterior. A diplomacia brasileira acompanhou. Então, eu faço essa ressalva. O corpo diplomático brasileiro é competente, muito bem treinado
e é do Estado e não do governo que está de plantão no momento. Mas neste caso específico, ou houve incompetência muito grande, ou está acontecendo algo que a gente não tem conhecimento, algo que a gente não sabe, mas que está esquisito, está. E eu ouvi isso de profissionais da diplomacia brasileira. Eu também escutei isso, viu, Zé? Afinal, foram 6 listas, nenhum brasileiro foi incluído nessas primeiras 6 listas. Os critérios para a inclusão não foram divulgados, mas que havia um conjunto de critérios, isso havia, certamente. Jovem Pan, falávamos sobre a sinalização dada, inclusive, pelo Itamaraty, de que amanhã, sexta-feira, o grupo de brasileiros provavelmente receberá autorização para deixar a faixa de Gaza. Deve ser a 7ª lista emitida para autorizar esses estrangeiros saírem ali da faixa de Gaza. Cristiano Beraldo, em 1 minuto, sua análise e avaliação demorou, mas parece que agora as coisas vão atender aos anseios e os desejos do governo brasileiro, né? Não, pois é uma guerra, né? Há uma ordem, há limitações ali. Não é que o Brasil ou os brasileiros seriam impedidos de sair, mas havia uma ordem pré-estabelecida considerando prioridades. A gente precisa lembrar como foi o comportamento do governo brasileiro esse ano. O governo brasileiro que autorizou a atracação de navios iranianos que sofriam o embargo da ONU justamente por terem participado de contrabando de armas, terem servido aos terroristas, contrariando interesses e pedidos dos Estados Unidos. Isso tudo foi se acumulando. Agora, o Brasil não era prioridade, era esperado que fosse assim, mas amanhã, finalmente, esses brasileiros poderão sair da área de guerra. Pois é, Roberto Mota. Mota, também em 1 minuto, queria pedir sua análise e avaliação. Concorda com a tese defendida pelo Cláudio Dantas de que talvez a operação de ontem, a detenção daqueles 2 terroristas, tenha alguma conexão ou relação com a autorização que os brasileiros vão receber? Há muitas possibilidades nesse cenário, Daniel. Eu acho que essa é uma delas. Agora, a situação é muito complexa, há muitos fatores sobre os quais a gente não tem nenhum conhecimento. O que a gente pode ter certeza agora é da importância da diplomacia de um país. Diplomacia é muito mais do que fazer discursos ideológicos em inglês ruim. O momento é de rezar para que esses brasileiros estejam de volta, seguros aqui, e de lembrar mais uma vez, se você planta milho, você vai colher milho. Se você planta milho, você não vai colher banana ou abacate. Eu acho que esse é um princípio que tem que ser lembrado na diplomacia de qualquer país. Ações têm consequências, e as consequências são sofridas pelo povo.